Olá, eu sou Diego Mariano, este é o nosso curso de desenvolvimento web com Bootstrap. Nessa aula nós vamos falar sobre outro componente muito legal, que é o componente Card. Então o componente Card ele permite que eu exiba essa caixinha aqui de exibição de resultados de busca. Eu posso usar isso para várias coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho um site de e-commerce e eu quero exibir vários resultados. Então eu posso utilizar esse componente card, né? Porque ele tem um espaço para formatar a imagem, ele tem um espaço para título, ele cria uma borda ao redor, ele permite um texto, ele permite links, né? Então eu tenho várias variações desse componente card, né? Posso adicionar links, olha só. Então, visualmente, o componente card é muito legal, é muito interessante. E a gente vai fazer ele aqui agora com o Bootstrap. Eu vou só copiar esse exemplo aqui e vamos aplicar, vamos criar aqui um componente card, né? Mas aí a gente vai aplicar ele a uma grade, né? Então, vamos aplicar o Box Model, né? Que a gente mostrou nas aulas anteriores. Então, a gente aprendeu que nas aulas anteriores eu posso criar uma linha com a class row, né? Então, class row. Então, eu criei uma linha e aí eu posso criar colunas, né? Então, call, por exemplo, class, né? Não, div, né? Class, ok? E eu vou criar uma coluna e eu vou determinar o tamanho da minha coluna. Lembrando que o tamanho das colunas deve ser máximo igual a 12, né? Então, se eu quero colocar 3 cards na minha linha, eu tenho que ter 12 dividido por 3. Então, eu tenho que ter um tamanho 4 para o meu elemento, ok? Então, feito isso, eu vou vir aqui, vou copiar o código do componente card, né? Bem simples, né? É card, card bar e card title, mas é mais rápido a gente copiar, né? E vou remover aqui o tamanho que ele está atribuindo, ok? Bom, o nosso componente card, ele vai ter aqui uma imagem, né? Então, a gente tem que especificar qual é essa imagem, né? Que vai receber essa classe aqui, ok? Vou pegar aqui no Pixabay um exemplo de imagem. Então vamos lá, copiar endereço da imagem, né? Só para a gente usar nesse exemplo. Prontinho, colei a minha imagem aqui. E aí vou colocar título. Vou deixar esse texto aqui mesmo e vou colocar aqui um saiba mais. Pronto. Então nós temos aqui o nosso primeiro componente card, né? Olha só, eu defini o tamanho dele como tamanho 3. E olha só, ele está ocupando o espaço de 3 elementos. Se eu quiser colocar mais, olha só, venho aqui, copio e vou adicionando esses elementos logo aqui abaixo. Vamos colocar 4 para a gente ter uma quebra de linha e a gente ver o que está acontecendo. Olha só, então a gente teve uma quebra de linha. Quando eu tenho mais elementos, a soma dos tamanhos dos elementos é maior do que 12, ele vai forçar uma quebra de linha. Só que aí esse elemento aqui ficou colado com o elemento de cima, né? Isso talvez não seja muito legal, né? O que a gente pode fazer é adicionar uma classe G2 aqui, ó, para aumentar o que a gente chama de gutter, né? Que é o gutter ou gutter? Deixa eu só confirmar aqui. É um gutter, que é calha, né? Um espaçamento entre dois elementos. Então, se eu tenho vários cards, eu aplico a classe gutter, que ele altera o tamanho. Gutter 2 ainda ficou pequeno. Vamos botar 5, que vai ficar bem grande mesmo. Olha só, aí a gente consegue visualizar o tamanho aqui da margem entre eles. Então, se eu tiver mais elementos, olha só, vamos copiar aqui e vamos adicionar mais elementos. Pronto. Vamos adicionar mais um aqui, para a gente ter mais uma linha. Então, tá aqui nosso exemplo. Ó. Então, nós temos vários elementos aqui e eu separei, e o espaçamento interno entre eles é dado pela essa tag, pela essa class G5 aqui, pode ser G0, G1, G2, G3, depende do seu gosto, né? Lembrando que o espaçamento para o elemento anterior, a gente usa margem, né? Então a gente vai usar a class M, Y para acima e abaixo e, por exemplo, 4. Aí vai dar uma margem um pouco. MY4 ficou curto, né? MY5, deixa eu ver. Ok. Então aqui nós temos um espaçamento para o elemento anterior. Então com cards, né? Se eu quero, por exemplo, cards menores, eu posso alterar essa classe aqui, call. Ó. Vou até apertar aqui, vamos substituir tudo. Call 4 por call 3, por exemplo. Então eu vou aumentar a quantidade de elementos por linha, né? Então, se eu tenho um tamanho 3, então eu tenho 12 dividido por 3, eu vou ter 4 elementos na minha linha. Então, com isso eu consigo melhorar a minha exibição e exibir mais itens numa página, né?
O G5 fica muito grande, né? A gente pode usar G3, eu acho. G3 dá um tamanho bom de margem. Ah, o G3 tem um tamanho bom de margem. Então, bom, então esse aqui foi nossa aula de componente card, né? Então, a gente viu como usar ele, né? A gente pode até dar uma olhada aqui em como alterar a cor, mas o padrão de alterar a cor, eu presumo que seja parecido com o padrão do Bootstrap. Então, a gente tem aqui, provavelmente usando aquelas propriedades BG, né? Então, aqui, ó, BG, usando BG. Então, eu posso vir aqui e alterar a cor do elemento com BG. BG info, por exemplo. Ok, e aí eu consigo colorir a cor de fundo do meu card, né? Então, sempre prestar atenção na hierarquia das tags, né? Então, esse elemento é filho desse, que é filho da linha, e o card está dentro da coluna, né? Então, para eu definir o tamanho do meu elemento card, ele vai ocupar todo o espaço disponível. Então, eu tenho que delimitar o tamanho da minha coluna. Bom, pessoal, esse foi o componente card. Espero que essa aula tenha sido proveitosa e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Falou!